Olá, gente. Estou eu aqui mais uma vez. Eu sou o Anderson, o especialista no cuidado com o idoso, com mestrado em clínica médica voltada para o idoso também. E vim aqui mais uma vez conversar com vocês sobre um tema dentro da geriatria que vem crescendo cada vez mais e que é uma preocupação cada vez mais, não só dos familiares, mas acaba sendo uma preocupação agora de saúde pública, né? De tão crescente, de tanto que está crescendo agora no meio da população idosa, que são as demências. Mas eu vim aqui para falar de uma demência específica, de uma patologia específica que leva à demência, tá? Porque demência é a condição que o idoso fica diante da decorrente dessa patologia. Então vamos falar hoje sobre Alzheimer. O que vem a ser Alzheimer? Antes de a gente entrar no tema propriamente dito, para entender o que essa patologia faz, vamos recordar primeiro como funciona o nosso sistema nervoso central, como o nosso corpo funciona, tá? O nosso corpo, ele é uma máquina sensacional, não é? Ele funciona com todos os sensores, funciona com sensores, com mensagem, com codificação, e é tudo dessa forma que a gente leva todo o nosso dia a dia, não é? Quando criança, nós aprendemos a alfabetização, A, B, C, D, e essa alfabetização ela serve para a gente conseguir colocar em letras, no caderno, tudo aquilo que a gente está pensando, para a gente conseguir dar nomes às coisas. Não é? Nós aprendemos uma língua, que é uma codificação, né? Quando você aprende, eu quero aprender inglês, eu quero aprender uma outra codificação para eu conseguir conversar de uma outra forma sobre a mesma coisa. Ou seja, o nosso corpo, ele é sensacional. Ele trabalha através de sensores que indicam para o nosso sistema nervoso central como é que está o nosso meio, e ele trabalha através de codificação, que é a nossa comunicação com as outras pessoas, né? E como que o nosso corpo faz isso? O nosso corpo, ele faz isso através de um sistema nervoso central. Todo o nosso corpo, ele é feito por células. Cada célula tem a sua ação dentro desse mecanismo todo, não é? E o nosso sistema nervoso central, ele tem a responsabilidade de controlar como funciona o nosso corpo, né? E como que ele controla? O nosso sistema nervoso central, ele é composto por milhares, bilhões de neurônios, que são células responsáveis por receber uma mensagem e passar essa mensagem adiante. Ou seja, tudo que nós aprendemos, tudo que nós guardamos de memória, todas as codificações que nós sabemos, elas são transmitidas, elas são colocadas adiante, elas são colocadas, todas as nossas ações elas são colocadas em prática através das ações dessas células, dos neurônios, que manda mensagem e recebe mensagem, né? Nós recebemos a mensagem, dependendo da mensagem que a gente recebe, a gente codifica e responde de uma forma, não é? Quando eu estou conversando com uma pessoa, as palavras que ela me fala me trazem uma codificação. A tonalidade com que a pessoa me fala me traz também uma codificação. O cheiro do ambiente me traz uma codificação. Quando eu vou me alimentar também, todo o ambiente, o cheiro, tudo me traz uma codificação que me remete à escolha de um comportamento, não é? E o que seria comportamento? Comportamento também é o que eu aprendi de como reagir com o meu meio, não é? Então, tudo que a gente faz, tudo que o nosso corpo humano faz, ele faz através de um aprendizado. Através do aprendizado que ele teve em todo o decorrer da sua vida, não é? Olha, o Anderson é uma pessoa extremamente calma. O Anderson nasceu calmo e foi calmo a vida inteira, ou o Anderson aprendeu a ser calmo com a educação que ele teve e com os ensinamentos que ele teve? Existem pessoas, N tipos de pessoa com N tipos de comportamento, que são comportamentos esses que vêm através da sua vivência, do seu desenvolvimento. E o nosso sistema nervoso central, ele é responsável por controlar tudo isso, tá? Então, assim, olha, vamos lá estudar liderança, vamos lá estudar. Quando eu vou estudar para mudar o meu comportamento, eu vou adquirir ensinamentos para essa máquina aqui, ó, interna, aprender a como lidar com os diversos tipos de situação. E tudo está no meu sistema nervoso central no meio, controlando tudo. Não é? É preciso que vocês entendam isso para quando eu entrar na patologia, vocês entenderem o que essa patologia faz e por que tanta mudança de comportamento, de fala, de mobilidade do idoso.
né? Porque assim, o nosso sistema nervoso central, ele controla nossas ações, ele controla nosso comportamento, ele controla a nossa mobilidade, controla tudo, porque tudo vai através desse sistema de neurônios que transmite uma mensagem, recebe uma mensagem, codifica e dá para a gente a escolha do que fazer com aquilo que nós recebemos. Ok? Agora vamos entrar na patologia. Normalmente, naturalmente, a pessoa idosa, uma pessoa no seu desenvolvimento, ele tem um número X de neurônio e quando ele vai ficando mais idoso, essa quantidade de neurônios já vão diminuindo, não é? Porque algumas capacidades, com o passar do tempo, o nosso corpo ele vai decaindo, não é? Isso é natural da pessoa. Já há uma diminuição na quantidade de neurônio, não é? Já há uma diminuição na velocidade com que esses neurônios trabalham, não é? O que acontece? Naturalmente, esses neurônios, eles, no seu desenvolvimento, eles sofrem uma degradação na matéria da sua célula, sofrem uma degradação e uma regeneração, uma degradação e uma regeneração. E todo esse processo, na vida inteira do ser humano, o que acontece? A degradação desse neurônio, todos os despojos dessa degradação, elas são absorvidas pelo corpo e não fica nada naquele meio, né? Aí é que entra a patologia, aí é que entra o Alzheimer. Quando a pessoa tem a patologia de Alzheimer, a degradação de algumas paredes desse neurônio acaba soltando alguns despojos que nós chamamos de proteínas beta-amiloides. Essas proteínas beta-amiloides, elas não são absorvidas. E aí acaba se fazendo um acúmulo de algumas placas e proteínas entre os neurônios. E o que essas placas e proteínas fazem entre esses neurônios? Elas acabam prejudicando a comunicação entre um neurônio e o outro. Eu não sei se vocês já escutaram falar sobre sinapse, 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 sinapse. O que seria a sinapse? A sinapse seria a comunicação entre um neurônio e o outro. A forma com que o neurônio faz a comunicação com o outro. O neurônio, ele manda o estímulo lá para os seus axônios, que fazem a comunicação lá da sinapse entre um neurônio e o outro. Essa comunicação ela vai passando de neurônio a neurônio até que se chegue lá no seu destino e volte com uma mensagem. E assim ele faz uma velocidade muito grande essa comunicação. Com a patologia e o acúmulo dessas placas beta-amiloides acaba prejudicando essa comunicação e essa comunicação fica falha. Essa é a primeira parte da patologia. As comunicações acabam ficando falhas. Toda célula, quando ela começa a perder a sua função, o que ela começa a fazer? Ela começa a diminuir de tamanho, né? Todas as células, não é? Então, assim, eu sou Anderson, eu vou para academia, tenho uma musculatura, se eu parar de ir para academia, essa musculatura diminui. Neurônio, quando para de movimentação, quando para a sua ação, ele também vai diminuindo. Fora o acúmulo dessa proteína beta-amiloide, ela também provoca o acúmulo de uma outra proteína dentro do neurônio, que é a proteína tau, que ela consegue ficar dentro do neurônio e fazer um emaranhado dele, que acaba levando esse neurônio à morte. Então eu tenho uma morte neuronal também. Então por isso, quando você vai ver lá na imagem o cérebro de um idoso, ele tem de um idoso com Alzheimer, ele tem uma diminuição da massa encefálica. Por quê? Uma diminuição por conta da morte neurológica, tá? Só para vocês entenderem, assim, esse acúmulo das placas, elas acabam envolvendo as terminações e acabam, com o tempo, aumentando cada vez mais. E aí, por isso que eu tenho as fases, né? Na fase inicial do Alzheimer, eu tenho um prejuízo muito grande, geralmente na parte do hipocampo. E o que o hipocampo faz no ser humano? O hipocampo ele é responsável por receber uma mensagem e guardar na caixa de memória rápida, para depois essa mensagem ser distribuída, se vai para a memória já, se vai para aquela memória que fica mais tempo, que fica guardada, ou se vai ser desprezada, ou a memória de trabalho, não é? Então, assim, numa fase inicial do Alzheimer, eu tenho um acúmulo dessas proteínas ali no hipocampo, um acúmulo também de emaranhados dessas proteínas tal também, que vai
matando um pouquinho dessas células ali na parte do hipocampo, e aí por isso que eu tenho um paciente de Alzheimer numa fase inicial que ele inicia com alterações leves. Então, ou seja, fala-se hoje em dia que o paciente, quando ele começa com sintomas do Alzheimer, ele já tem alguns anos ali de evolução da patologia. Porque quando a patologia começa a depositar essas placas, o paciente ainda não tem sinais e sintomas. É onde se escuta falar da fase pré-clínica da patologia. O paciente tem a patologia, tem o depósito dessas proteínas, só que não é tratado. É a fase pré-clínica, por quê? Porque o paciente, como não tem alteração, ele não vai ao médico. Não tendo alteração, ele não vai ao médico. Não tendo alteração, ele não tem o diagnóstico de Alzheimer. E aí, onde tem que ter uma maior atenção quando passa da fase pré-clínica para a fase clínica. É onde a maioria das vezes é negligenciado. Sabe por quê? Essa patologia neurodegenerativa, ou seja, uma patologia que é no neurônio e degenera esses neurônios. Neurodegenerativa. É uma patologia irreversível, porque uma vez depositado as placas, uma vez formado esse emaranhado, não tem um retorno. E é só progressiva, progressão. E o que o tratamento faz? O tratamento, ele tem a única função, que é o estadiamento, manter o paciente mais tempo na mesma fase. Hoje em dia, fala-se que o paciente com Alzheimer, ele tem uma probabilidade de vida aí de 8 a 10 anos, probabilidade. Porém, o paciente muito bem tratado e diagnosticado numa fase inicial, bem inicial mesmo, ele consegue viver até os seus 20 anos. Nossa, que diferença, não é? É uma diferença muito grande. E por que essa dificuldade? Porque na maioria das vezes a família ela não aceita muito bem as alterações que o idoso está tendo. Muitas vezes a gente recebe na clínica lá o familiar que vai ou ter uma orientação ou colocar o idoso, ele fala que o idoso não tem nenhum tipo de demência, não tem nenhum tipo de alteração. E a fala é quase sempre assim, ó, ele não tem nenhum tipo de alteração. Às vezes ele começa a falar de alguém lá de trás, de alguém lá que ele conheceu lá quando era jovem, mas ele não tem nenhum tipo de alteração. Opa, aí tá o X da questão. Ele já tem a alteração. O acúmulo, a primeira fase do acúmulo ali no hipocampo, o que ele começa a fazer com o paciente? Esse paciente começa a repetir várias vezes a mesma coisa, a mesma pergunta. Esse paciente começa a ter uma flutuação de comportamento, não é? O que seria uma flutuação de comportamento? Olha, o paciente o idoso que era sempre calmo, de repente, algumas vezes ele não está tão calmo. De repente, a resposta dele começou a ser um pouquinho mais áspera. De repente, o comportamento começou a mudar um pouquinho. Esse mudar um pouquinho é um sinal, um ponto de interrogação, é uma preocupação muito grande. Há uma necessidade, sim, de correr atrás, porque você, tratando o paciente no início, você trata do Alzheimer, o que pode levar o paciente a uma demência. O que seria o estado demencial? O estado demencial é o estado que o paciente tem um prejuízo na sua parte cognitiva. O paciente, logo de início, ele tem prejuízo, propriamente dito, na parte cognitiva? Não, ele começa. Ele começa com prejuízo. Então, o paciente bem tratado no começo, com medicação correta, terapia correta, é um paciente que vai viver mais tempo, fora dessa parte demência pesada, propriamente dita, mais tempo tratando da patologia. E mais na frente, vai levar o paciente a um estado demencial mais severo. E mais à frente, vai levar o paciente a esse estado. Né? Mas é preciso desmistificar, é preciso tirar o preconceito, é preciso fazer com que a família entenda a necessidade de tratá-lo na fase inicial para ele continuar mais tempo com uma qualidade de vida, que é essa a intenção. Toda a intenção que nós temos quando se fala no tratamento de um idoso que é portador de algum tipo de demência é qualidade de vida, tá? A gente não visa um tratamento para a cura, e sim para a qualidade. O que é qualidade? Mantê-lo de uma forma mais comunicativa, mantê-lo feliz, mantê-lo mais tempo na mesma posição da patologia, entendeu? De uma forma com que ele consiga ter conforto, entendeu? Muitas vezes eu falo que essa patologia, ela mexe muito mais
é muito mais sofrido para a família do que propriamente dito para o idoso. Por quê? O acúmulo dessas proteínas, ele é progressivo. Então, ele começa só no hipocampo. Depois do hipocampo, ele vai começar a atingir as outras áreas do cérebro. E assim, ele vai... Quem tem o idoso com demência, percebe que o idoso ele vai se desconectando, não é? Por quê? O que comanda o corpo? O que comanda as suas ações? Sistema nervoso central. Se o meu sistema nervoso central não está conseguindo fazer, está acontecendo uma desconexão. E aí é preciso conseguir cuidar desse idoso para que ele tenha qualidade de vida, mas também é preciso ter um olhar diferenciado para essa família, porque é uma família que sofre muito com as ações do idoso. Eu falo assim, para se trabalhar com geriatria, não basta ter amor. Muitas pessoas pensam que é assim, o amor basta. Não, não basta. O amor não basta. Precisa aprender, precisa conhecer, para conseguir tratá-lo, para conseguir cuidá-lo, para conseguir entender as alterações. Tá? Porque assim, boa parte do comportamento, boa parte das alterações que ele tem é decorrente da patologia. Então você precisa entender o que está acontecendo para conseguir atuar em cima de cada ação desse paciente. Atuar em cima, quando eu falo, é em cima da parte de medicação, da parte do trato propriamente dito com o paciente, de tirá-lo às vezes de risco, né? Porque muitas vezes o paciente com demência, ele se coloca em risco e é preciso de ter o quê? Ou um cuidador muito bem treinado, um técnico muito bem treinado, um enfermeiro que está sabendo o que fazer, um médico que entende muito bem da patologia. É preciso de uma equipe multi. Não se consegue tratar com de um paciente com demência sem ter uma equipe multiprofissional. Ponto. Isso já é a base inicial para o entendimento do que é o tratamento. Então, o tratamento se faz com equipe multi. Equipe multi é preciso e é necessário para olhar esse paciente como um todo. Tá? Por que como um todo? Porque, fase inicial, hipocampo. Fase intermediária, ela já sai do hipocampo e já começa a atingir as outras áreas do cérebro. E numa fase terminal, você vê o paciente voltando para um estado vegetativo, um estado que o paciente está só acamado, um estado que o paciente não consegue mais se alimentar, um estado que o paciente não consegue mais fazer comunicação. E aí, assim, é preciso ter uma equipe multi para tratar cada fator desse paciente e entender o estágio que ele está. O estágio que eu posso investir em alguma coisa, o estágio que eu preciso deixar, o estágio que eu preciso cuidar. E entender que, assim, paciente precisa ser cuidado, família também, tá? Se você é um familiar que tem um paciente dentro de casa que tem essa patologia e que está nesse estágio avançado, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, você precisa de uma equipe multi, você precisa de pessoas que entendam para conseguir trazer o conforto para ele. Porque só amor não é possível trazer conforto. Tá? Eu sou o enfermeiro Anderson, mais uma vez estou aqui. Peço para vocês, gente, se gostaram do vídeo, clica aqui, dá um like aqui no meu canal, se inscreve no canal para a gente continuar trazendo umas ideias legais para vocês, ideias sobre tratamento, porque a princípio a gente tenta explicar o que é patologia, mas além da patologia, a gente vai entrar aí numa parte do tratamento, do que fazer com esse paciente com tantas alterações, ok? Até mais, gente.